uma decisão de uma liderança, e a gente vê muito isso nas empresas que olham para gerenciamento de crise também só para o lado da reputação e imagem, não olham para o público interno, e isso é uma defesa que aí a visão de RP traz. Você tem que defender a comunicação interna como um grande patrimônio, e principalmente no mundo das redes sociais. Que saiu de dentro insatisfeito, você pode ter feito um baita de um trabalho de comunicação externa, mas se você não se comunicou e não deu a devida importância e o valor do público interno, escorrega por aí. O pior delas, e aí eu falo isso para todas as empresas, é você ter o que a gente gosta de chamar de miopia mesmo, de crise, né? De dissonância cognitiva, que a gente gosta de chamar. Poxa, você está ali, você tem um mapeamento, você chamou profissionais, você realmente está numa situação de crise, você tem que tomar decisões e você não toma. E aí, por uma questão de excesso de confiança, de que as pessoas vão ser... As pessoas que eu digo no entorno, ou afetadas pela situação, ou a própria visão, o julgamento da comunidade, da sociedade, né? De opinião pública, se a gente pode dizer assim. Então, se você não liga para isso, aí você está em maus lençóis. Aí você está sentado num absoluto trono, acima de Deus Todo-Poderoso, achando que a sua empresa vai sobreviver. No episódio de hoje, a gente vai aprender juntos sobre crise. Será que dá pra gente administrar crise? Será que a gente resolve crise? Será que tudo é crise? Como que a gente identifica? Bom, a Érica Ruiz, ela é CEO da Crisis Solutions e ela veio hoje aqui nesse episódio para ensinar a gente sobre isso. Ela ensinou sobre como mapear os perigos, como controlar os riscos, como administrar as crises, montar comitês para esse momento, como identificar os perfis dos players ali que vão estar envolvidos nesses comitês e também como fazer uma gestão do pós-crise. Nossa, foi uma aula completa. A gente passou por todos esses pontos e também pôde aprender um pouquinho na prática sobre como olhar para esse assunto e como ele é inevitável em qualquer situação dentro do ambiente corporativo. Então a gente não deve evitar a crise, mas sim estar preparada para ela. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você quer saber como montar uma cultura de gestão de crise ou como se preparar para momentos difíceis como esses? Então você precisa do episódio de hoje. Vamos lá? Érica Ruiz, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil. Obrigada. Que honra ter você aqui. Primeiro porque você abriu um espaço na agenda, esses caras são malucos, grava hoje para publicar amanhã. A gente faz de um tudo, né? Quando tem um pedido bom desse, eu que agradeço estar aqui com vocês. Que bom, mas a tua área de comunicação, marketing, essa parada, ajuda já a viver nessa vida louca, assim? Ajuda porque durante perto de 20 anos eu trabalhei em agência de comunicação, propaganda, publicidade, e a loucurada de soltar campanha, virar à noite, produção, fiz muita produção, então isso para mim é um lugar que eu tô revivendo, inclusive, esses encaixes de agenda, né? A gente não almoça, aí o povo traz aqui um pão de queijo, né? Pra gente tá, né? Então faz parte, tá sendo bom. Você tem um estilo de publicitária, né? Tem. Você assistiu O Diabo Veste Prada, assim? É tipo ele que, né? É inspiração mesmo. É mesmo? Esse cabelo seu é muito style nessa linha. Mas uma versão melhorada, vai, dela. Assim. A versão original. Esse cabelo é inteiro original, né? Todo mundo fala assim, aí qual tinta você usa? Eu falo, não, filha, a idade mesmo. Na verdade, experiência, né? Mas sério que ele ficou branquinho, assim, natural? Nossa, que lindo. Eu fiz um processo de aceitação muito legal. Inclusive, tem um processo muito legal da pessoa se aceitar. Porque todo mundo fala que o cabelo branco, ele é sinal de envelhecimento. Para mim, ele é sinal de amadurecimento. Nossa, então, mas tá tão lindo. Eu fiz esse connect. Sim. E eu acho que é isso mesmo, né? Eu comecei a ter cabelo branco muito jovem. Então, assim, vamos assumir. E essa escravização que eu acho que você tem aí... Sim, de tentar se manter de tentar jovem, se manter, né, e tal. Então, é uma coisa muito legal. Mas foi um processo até interior duplo, assim. Onde a maturidade, ela te traz algumas sacadas que você fala, qual é o meu espaço agora?
né? O que eu posso oferecer como profissional. E isso está fazendo parte da composição mesmo, porque é um tanto quanto de maturidade que vem à tona e a gente trabalha. A Melissa Veloso, ela é uma personal do cérebro, como ela se intitula. Ela é muito legal, ela tem me acompanhado ao longo desse ano, é minha terapeuta também, né? E ela também tem o cabelo todo branco, e um dia, eu já conheci a história, porque ela falou assim, cara, se a gente tiver a oportunidade de fazer mais um episódio junto, por favor, coloca esse assunto na mesa, assim, né? Porque isso foi muito bem resolvido pra mim e é muito legal. Então é interessante ouvir isso, porque para muita gente, não à toa, as pessoas se transformam porque elas não querem envelhecer. É um tabu, né? É um negócio assim. E é um tabu que, no meu caso... É uma crise. É uma crise pessoal, né? Digamos assim, já que o assunto tem um foco em crise... Mas a crise, ela também tem um foco muito em transformação. Porque independente quando ela ocorre, ela transforma. Então, se você tem a crise da meia-idade, quando todo mundo fala, você realmente se questiona e vai... Algumas pessoas, né? Outras entram numa pira total de querer lutar contra o tempo. E isso não existe, né? Condições de você lutar contra o tempo. Ele é inexorável mesmo. Então, vamos aceitar e vamos curtir onde você está e ser... um canal aí de poder levar para as pessoas um momento que você está através da sua profissão, e isso daí é um dos objetivos pessoais mesmo. Inclusive o cabelo faz parte, as ruguinhas, mas sempre no style. Qual é a velocidade? Em quanto tempo você consegue passar lápis no olho? Nossa, 30 anos de vida não consegui. Nunca conseguiu passar? Mas que também é muito pequenininho, né? Assim, não tem lugar de passar lápis ali, assim. Mas aqui a gente tá brincando com a Érica, porque a Érica, no nossa prévia, que isso, Érica? Gente, só um instantinho que eu vou dar um tapinha aqui. Aí dirigindo o carro e conduzindo o mundo, né? Tava lá, aí você dá uma parada, você estica o olho, você tem um lápis sempre no bolso ou na bolsa, passa, batom, tá não precisa de espelho, faz assim no cabelo. E esse eu acho que é o estilo que a gente tem que trazer, porque o que interessa é o que sai da boca, né? Tudo já é tão complicado, né? Tem tantas situações complicadas, que a gente puder descomplicar, eu também sou a favor. Não, mas que legal isso. O que interessa é o que sai. Não é o que a gente tá mostrando, de fato, né? A percepção para entender isso. Conta um pouquinho, então, vamos lá, porque eu já queria entrar numa pergunta sobre a tua... Gerenciamento de crises. Exatamente. Só que vamos por etapas. Conta um pouquinho da tua formação, como a Crisis surgiu, que é uma consultoria de gerenciamento de crise, e a partir daí eu queria explorar muito desse tema com você hoje, vai ser uma oportunidade pra gente ir. Legal. Bom, a minha história, ela hoje é uma mulher com 58 anos, tem história pra caramba, né? Minha história se funde com um objetivo que eu gosto muito de conversar, que é desde quando eu me entendia por garotinha, o meu pai tinha um escritório no fundo de casa e eu passava sábado à tarde, ele tinha uns livros que ele fazia contabilidade, que ele era vendedor autônomo, e eu sacava, ia escondida, abria os livros dele e ficava imaginando que na minha frente tinha aqui, eu falei assim, agora você vai para cá, e anotava, agora você vai para lá. Então assim, eu tinha essa parada de gestão, de transformação, de entrega para um mundo de organizações, né? Era tipo DNA mesmo. Junto com um outro DNA meu, que é o DNA de artes, assim, que eu sempre gostei muito de cantar e desenvolvi um pouco o canto, né? Eu canto um pouco de lírico, tal, fiz canto coral, então, assim, isso se misturou com essa história, até a idade que eu tive que fazer uma escolha de uma profissão, e minha mãe falou assim, você tem que ser relações públicas. Eu falei, você sabe o que é isso? Ela falou, eu não, mas eu já li alguma coisa, mas você tem cara de relações públicas, você gosta muito de conversar, de se comunicar. E foi muito legal, que eu acho que esse toque que ela deu, ela me conhecia nos resultados. E aí eu fui buscar realmente a minha formação em relações públicas, mais um curso de comunicação social que eu fiz na UEL. E ali eu fiz meu mestrado, tive um filho, né, que hoje até trabalha comigo, é engenheiro, mas trabalha comigo. E essa carreira, ela só se desenvolveu realmente
com esse perfil diferenciado, não ficando nunca só nas relações públicas por si só, mas eu fui buscar as áreas correlatas. Então, meu primeiro movimento depois do curso de comunicação social foi fazer uma formação, uma pós-graduação em RH, para desenvolver pessoas, porque me faltava o conhecimento do comportamento humano que a comunicação exigia. Já comecei a trabalhar sempre em agência desde cedo, e aí faltava a visão da gestão. E aí eu fui para um mestrado, que eu fiz mestrado na UEL também, em gestão de negócios. E daí para frente, essa composição é o que eu tenho essa entrega até hoje. Chegando num ponto, eu fui ser diretora nacional de escolas de ensino à distância, quando o ensino à distância ainda era tudo mato. Não era, ainda era muito recente, aí a pandemia mudou tudo, mas isso, 30 anos, sei lá, quase 30 anos atrás, começava a se falar em EAD, e depois passei a ser diretora nacional de marketing e comunicação de uma grande escola. E isso daí fez toda a diferença, porque eu acabei enfrentando, sem abrir mão das relações públicas, muito a questão do relacional. O relacionamento interpessoal sempre foi um foco de estudo, e eu nunca parei de estudar para tentar entender o comportamento no ambiente organizacional. E aí, com o RH, com a administração e essa composição da comunicação, eu consegui achar o meu lugar. E esse lugar, ele teve, depois de enfrentar muitas crises, inclusive falecimento de alunos, que você tem que explicar para uma imprensa como é que é isso, um acontecimento organizacional que me colocou em contato com a imprensa, tendo que explicar, ou com grupos, né, de comunidades. Isso as relações públicas sempre trazem, eu estou dizendo, a disciplina de RP mesmo. Ela traz uma formação fantástica para o profissional saber interagir e se relacionar e transformar isso com métodos e técnicas e processos para você minimizar o impacto das relações não tão positivas assim e ampliar e melhorar as ações positivas. Com a publicidade, propaganda, isso tudo fez um amálgama que é o que está hoje. E o que eu estou vivendo há mais de 10 anos, que é quando eu me encontrei com o Edu Prestes, que é meu sócio e parceiro de vida, né? E o Edu, tanto que a Chrysler está fazendo 25 anos agora. Legal. E o Edu, ele já vinha com a consultoria, ele tem formação internacional, é engenheiro e tal, e a gente teve esse encontro para incrementar uma consultoria de gestão de crise e áreas correlatas, que agora a gente está fazendo todo um trabalho em trazer a visão de gestão de riscos, antes que a crise aconteça, a gestão da crise, caso o risco se materialize, que é o que a gente fala, e a continuidade do negócio, porque o impacto no bolso com uma crise é altíssimo. Então, a gente acaba trabalhando todas essas disciplinas dentro de um espectro maior de gestão de crise, da qual toda a parte de relacionamentos com públicos faz toda a diferença. Essa é um pouco da minha história. Sua mãe tá viva ainda? Não, a Lourdinha tá com o Papai do Céu já. Mas ela viu você experimentando relações públicas e entrando nesse... Total. Ela sempre falava assim, porque eu era péssima com notas, né? Porque eu realmente não me encaixava no modelo educacional, porque a minha cabeça já olhava a estratégia. E eu falava assim, para que a gente precisa demorar tanto tempo aqui se o resultado está lá na frente? E eu sou assim até hoje. Né? Então, eu gosto do processo, é importante, eu aprendi, obviamente, você se educa, mas o resultado está lá na frente e a gente tem que implantar um método para chegar até ele. E ela viu isso acontecer. Ela falou assim, dos meus 4 filhos, a Érica é pior. As notas piores, mas como profissional ela está mandando bem. Eu falei, então, beleza. Eu acho que... No resultado é onde... Né? Graças a Deus aí, Deus tem me abençoado realmente para que eu tenha esse fôlego de vida até agora. Que legal, cara. Você falou uma coisa que você me fez voltar na época de moleque. Eu também tinha, alguma vez
Meu pai ganhou uma base, sabe, que fica em mesa de escritório, que você coloca aquelas folhas em branco que as pessoas iam rascunhando, atende uma ligação. E, cara, eu tinha uma mesinha pra mim, eu também gostava demais de sentir ali, me sentir um administrador, alguém que trabalhasse num... E aí as coisas vão juntando, né? Eu também passo por marketing, né? Gestão de marcas e tal. Então eu acho essa soma de coisas assim que você traz é riquíssimo. Crise é um negócio que, assim, a gente sabe que uma hora ou outra a gente vai se encontrar. Não existe a possibilidade de não ter, né? Como que é um trabalho preventivo nessa linha? Ou seja, você ajuda os teus clientes preventivamente, mapeando pontos de risco... E também ajuda no ponto... Cara, estourou a bomba que a gente não imaginava. E agora o que eu faço, Isso. né? É como se preparar também pro imprevisível, né? Porque o previsível também tem como a gente mapear, né? Mas e o que vem, assim, que fala, nossa, não tava nem... Pois é, você sabe que tem uma coisa muito interessante e com o mundo que a gente está vivendo, algumas coisas elas desafiam mais em um determinado momento da sociedade. E essa é a questão que a gente sempre analisa lá na Crisis. Hoje a situação do mundo pós-pandemia ou corrida para sobrevivência, digamos assim, e essa busca constante por melhores resultados, né? Uma loucurada através de sempre o melhor resultado, não é o resultado. Se atingir o resultado não está bom, é o melhor resultado. Então, as empresas elas acabam experimentando um ambiente muito, que eu gosto de falar, que é muito volátil. É uma situação de incerteza, de insegurança misturada o tempo inteiro. E dependendo do tipo do seu negócio, porque a Crisis ela trabalha com crises corporativas, né? Muita gente pergunta para a gente, você trabalha com crise política? Não trabalhamos com a política. A gente trabalha com os desdobramentos quando eu tenho uma situação política que impacta os negócios dos nossos clientes e isso transforma uma situação que ele vai ter que enfrentar com os seus públicos, aí a Crisis ela entra nessa situação. Exatamente fazendo esse gancho. Recentemente eu fiz um estudo que existe o Nassim Taleb, que é um cara que fala, antifrágil. Né? Isso, o antifrágil. Também a gente tem o cisne negro. E começou a sair um monte de bicho em relação à crise, dos quais dele... É muito legal, é muito louco. Aí já tem não sei o que o lá. Gato, e tem alguma coisa do acaso, alguma coisa que é um gatinho. E tem o Rinoceronte Cinza, que é um livro maravilhoso, que eu já até indiquei no nosso Instagram uma vez, e o pessoal começou a conversar comigo, que ela fala exatamente isso. Muitas vezes a empresa, dependendo do seu negócio, ela aprende a trabalhar e a viver em relação à segurança. A segurança te traz uma obrigatoriedade de você se prevenir. O seu negócio de alto risco, que a gente gosta de falar na Crisis, né? Ou seja, um negócio que explode, um negócio que pode afetar vidas, o meio ambiente, bem na levada do ESG ou ESG, né? Só que no Rinoceronte Cinza, ela fala assim que muitas vezes a gente acaba relegando situações muito corriqueiras. E aí foi que eu achei legal quando você faz um convite desse sobre... carreiras, sobre seres humanos, qual é a relação disso? Exatamente, às vezes, por uma porta, de um comportamento, de uma sabotagem, de uma situação que, às vezes, a gente renega, porque a gente está olhando para o improvável, e é dali que saem as crises. Então, hoje, com a situação que a gente está vivendo, a gente realmente, a melhor questão é prevenir e... A principal, antes de prevenir, é enfrentar que a sua empresa não é perfeita. Essa questão de gerenciamento de risco, a gente fala bastante aqui, de mapear os riscos e a gente aceitar aqueles que são também, que são parte do negócio, assim. As dores. E a gente trata muitos assuntos, assim, que esbarram em questões jurídicas, assim, bem delicadas nas empresas, né?
E a gente sempre fala isso nas lives, aqui nos conteúdos, que é preciso fazer um gerenciamento de risco. Até onde você quer, qual é o seu apetite ao risco. Assim. Então, até onde você quer ir, você está comprando essa ideia mesmo e você está se estruturando para encarar esse risco de uma forma de se preparar para lidar com ele, não fugir dele. Porque quando a gente fica também tentando fazer uma gestão, no nosso caso, né, de remuneração e tentar ser competitivo no mercado, fugindo dos riscos, é meio que incompatível, assim, né? Não tem como a gente ser inovador ou a gente ter uma marca forte e audaciosa e alçar voos, assim, sem a gente pensar que tem um risco envolvido, que eu acho são legal, pessoas. Né? E eu acho legal essa questão de pensar em carreira e fazer essa aproximação com o que você está dizendo, porque, assim, existiu uma onda, como eu faço parte daquele povo do etarismo, né? Que é onde você realmente fala, ei, peraí, eu tenho cabelo branco, mas não é por isso que eu sou um inválido, né? Eu tenho como contribuir. Essa é uma questão muito interessante que a gente observa nas empresas e que a gente começa a ver, por exemplo, outro dia me falaram uma coisa assim, a gente está vendo uma série de startups tendo maior crise e crises que acabam com a startup porque ela tem um negócio inicial. É verdade. Não é só porque eu tenho pessoas jovens e com potencial que eu preciso fazer isso à base do meu negócio. Essa questão da combinação trazendo a senioridade, que é a visão da prevenção. É a hora que você faz uma mescla de pessoas e essa mescla de pessoas fala assim, olha, legal que você está apontando o seu negócio para cá, mas quais são os perigos que a gente mapeia? O perigo primeiro. E depois o risco, que é um número, qual é a probabilidade disso ocorrer, é no momento em que eu começo a apontar o quão mais próximo dessa situação eu estou, que é a probabilidade dela ocorrer versus a consequência. A probabilidade é desse tamanho, mas a consequência é desse. Qual é a probabilidade das empresas que só pensam realmente em voar e só com gente nova e que precisa agora completar com pessoas que são mais amadurecidas? E nesse match, que eu gosto de falar, você tem empresas mais saudáveis e mais aptas a buscar um processo de prevenção. Quando eclode uma crise, a maturidade faz toda a diferença. A senioridade nesse momento, ela traz experiências que você tem que falar, gente, calma, os mais jovens normalmente são afoitos para responder a determinadas demandas que nem analisado foi. Então, assim, a parte de qualquer classificação entre jovem e mais pessoas mais maduras, eu sempre defendo que a empresa precisa se preparar, não só na questão, fazendo um link com remuneração, não só numa questão daquilo que vai prejudicar ou não o meu bônus, porque crise, ela tira bônus de muita gente. E para que ela tire menos... A gente fala lá na Crisis que a gente nunca viu líderes serem, não pode ser genérico, né? Serem mandados embora por um erro comercial, alguma coisa técnica que você pode consertar ali na frente. Mas em relação a uma decisão de crise, é muito mais próximo de você não continuar num cargo. E eu acho que a gente fazer esse exercício desse mapeamento de crise ou de perigos e depois a gente identificar os riscos e determinar também até onde a gente quer ir, avançar, né? Qual é o nosso apetite. É importante também a gente pensar na estrutura, o quanto que a estrutura, às vezes, ela não colabora para que os riscos, para que a empresa fique mais exposta também aos riscos, né? A gente teve vários casos aí de acidentes ambientais ou questões assim, e que daí tinham questões de bônus ou questões estratégicas, estruturais, que em nenhum momento aquilo, sei lá, a gente sabe, né, quando a gente desenha uma estratégia, são muitas coisas pra gente olhar, né, e tem coisas que realmente fogem, e aí quando acontece uma crise, por exemplo, como um desastre ambiental, e a gente passa a rever questões estruturais e ver o quanto elas, de repente, não contribuíram para que a crise realmente acontecesse, para que o desastre acontecesse. E aí a gente faz o exercício contrário, né, porque então eu já sei o perigo, já sei o meu apetite ao risco, já calculei o risco, mas fazer agora o exercício contrário na estrutura. Agora deixa eu olhar para dentro, né? Fazer o caminho reverso. E aí é o que a gente defende. Hoje na Crisis a gente sempre defende que a empresa precisa ter um guardião desse processo.
uma pessoa que se dedique, principalmente dependendo do segmento. A gente encontra grandes empresas onde existe uma visão, e eu acho que é até legal, porque a gente está falando aí de remuneração e carreiras. Essa carreira, esses lugares dentro da empresa podem estar atrelados a uma área, mas a gente precisa ter pessoas com conhecimento. E pessoas com conhecimento e não gerenciar a emergência somente, mas que façam uma parceria com o estratégico, porque a emergência eu vou atuar no combate. O estratégico eu vou pensar daqui para frente, depois que o combate ou depois que eu tive o controle de uma situação de emergência, e pode ser um cyberataque, que hoje em dia a gente tem crises gigantescas que está todo mundo lendo, né, na internet ou nos veículos de comunicação, assistindo problemas decorrentes de um cyberataque que realmente complicam a imagem e reputação da empresa. Tá, eu tenho uma equipe combatendo de onde isso está vindo, se tem hacker pedindo propina, uma série propina não, resgate, né, de bens, tal, de grana. E aí você tem uma outra equipe que está olhando para o que isso vai representar para os outros públicos da empresa. Aí você começa a ter um processo interessante de pessoas em torno da resolução de um problema e saber se comunicar no meio de uma crise, que é a segunda ponta que a Crisis defende, que são essas duas áreas que a composição das pessoas tem que dar conta disso. Então, a gente chega em empresas onde a visão está concentrada só no risco, porque hoje eu estou regulamentado, eu tenho uma série de empresas, eu tenho que fazer um mapeamento de risco, eu tenho que fazer uma avaliação dos impactos ambientais, do meu negócio. Beleza, isso o regulatório está indo e obrigando as empresas a entrarem dentro de um ambiente regulado, que elas vão ter que dar conta disso do ponto de vista governamental, tá. Agora, de leis, inclusive. Agora, e o resto? E quem foi afetado pela situação? Qual é? Inclusive o público interno. Né? Uma decisão de uma liderança, e a gente vê muito isso nas empresas que olham para gerenciamento de crise também só para o lado da reputação e imagem, não olham para o público interno, e isso é uma defesa que aí a visão de RP traz. Você tem que defender a comunicação interna como um grande patrimônio, e principalmente no mundo das redes sociais. Que saiu de dentro insatisfeito, você pode ter feito um baita de um trabalho de comunicação externa, mas se você não se comunicou e não deu a devida importância e o valor do público interno, escorrega por aí. Aí você tem uma crise dentro da crise. E aí, para controlar, é difícil. E a reputação, aí você tem uma denúncia, você tem problemas trabalhistas, como você falou, né, de situações. Então, é interessante que essa composição hoje, de você gerenciar uma crise, ela não passa só por uma capacitação técnica. Aí é o que eu falo, é a visão jovem, ágil, de equipes que sabem misturar isso com pessoas que realmente já passaram por situações de crise, porque só está atento ao impacto de uma crise quem a passou. E que muitas vezes ele é avassalador, inclusive na vida de pessoas, né? Pessoas que adoecem num processo de gestão de crise por se culparem. E às vezes isso foi uma decisão superior, você teve que acatar, você pode não ter concordado lá atrás e daqui para frente eu levo a culpa. Então, o processo é bem amadurecido e por isso que a gente trabalha muito tempo junto com os nossos clientes. É uma linha do tempo de implantação de sistemas de crise, que é o que a gente faz, com todas as áreas, com toda a metodologia, que a gente tem metodologia própria nossa, testada, né, na prática, como você falou, você enfrenta, você pensa na prevenção, mas você enfrenta, sim, a gente gerencia crises para e com os nossos clientes. E aí o cabelo branco ele aumenta, porque realmente é um processo onde a gente resolveu realmente atuar junto aos clientes, sabendo que a gente passa pelas mesmas dores que o cliente naquele momento. É um ambiente de sofrimento.
E esse é o propósito, inclusive, que nós criamos na Crisis, que com a nossa metodologia, a gente leva conforto e acolhimento com a metodologia para que as pessoas que estão administrando a crise, as pessoas, elas possam realmente ter um momento diferenciado e um processo de um apoio. Uhum. Eu viajo muito no que você está dizendo agora. Você gosta de assistir séries? Gosto. Você assistiu Game of Thrones? Uma parte delas. Depois eu fui cantar. Que é o que eu gosto de fazer. Não, eu tô dizendo porque o que tem mais naquela série, que na verdade o que nos anima agora dentro da publicidade, toda a construção de um mito também é a crise. A crise é o que impulsiona a gente a assistir um filme. Qualquer filme que você imagina agora assim, Hollywood gosta de fazer essas coisas. Vai ter a crise, o momento que a aranha pica você e você tá numa crise de identidade, você deixa de ser um adolescente, começa a ser um adulto e você precisa sustentar agora a tua casa. Tudo é movido pela crise. Eu acho isso muito doido, né? Alguns lidam muito bem e os filmes sempre vão tratar, na grande maioria daqueles que vêm do Oscar, é o que lidou bem com a crise e conseguiu chegar num novo patamar. Mas a grande maioria não faz isso, né? Eu tava lembrando... O reino de Israel, pra gente pegar uma história bíblica interessante, Davi unifica o reino, né, todo mundo, e ele fica um cara show de bola. Aí vem o filho dele, que sábio pra caramba, e desmantela muito. Salomão largou aos cacos, aí ele entregou pro filho, que é o Roboão, e falou assim, agora tu vai ser o rei aqui, né? Basicamente foi isso, ele chegou a se tornar rei, nem muito pela bênção do pai. E aí, na formação do conselho, tinha os anciãos que acompanhavam o pai, e os caras falaram, alivia a mão, teu pai pegou pesado. Os caras, né? Ele falou, não quero saber, chama meus amigos, aí chama os parça aí que eu quero, eles vão ser os conselheiros aqui. E aí junta de gente jovem e isso tá retratado na história, e aí o buraco separa os reinos e começa uma decadência. Acabou. Isso é muito legal, porque, e agora eu quero te perguntar, como funciona isso na prática? A gente tem que contratar consultoria e por horas mensais, anuais, você monta um plano e você deixa esse plano pilotado por um comitê. Como que se dá isso na prática, de fato, para... Tudo isso depende, Emerson, do ponto em que a empresa está. Né? A gente, com 25 anos de prática, na prevenção, agora, durante e agora, com essa implantação que a gente está começando a trabalhar aí nessa vibe de business continuity, porque o negócio no final é importante, a gente tem que pensar na preservação do negócio, né? Não é só gerenciar a crise e pau. Então, a gente tem todo um diagnóstico para saber assim, tá, ok, o que você tem? Como que você chama isso que é a administração de uma situação crítica, que a gente chama, né? Eu estou numa crise. Muitas vezes a empresa ainda não passou por crise e é muito comum qualquer tipo de incidente você achar que é uma crise e isso se transforma num drama dentro da empresa. A gente traz essa seriedade com uma visão metodológica e estratégica para a empresa. Então, a empresa como um todo, e isso eu falo para o board da empresa, ele tem que entender que gerenciamento de crise não pode ser relegado a um comitê, ele pode até ser composto de um comitê de lideranças. Porque comitê de crise é comitê de lideranças decidindo estrategicamente a respeito de uma situação crítica, né? Uma situação crítica que se transformou em super crítica catastrófica e passou o muro da empresa, que eu gosto de dizer. Então, a formação depende muito da cultura organizacional. Na Crisis, a gente avalia muito o perfil da cultura. Você vê, a gente lida com empresas multinacionais, onde a matriz é num outro país. A gente está tendo um projeto super legal agora, que foi uma empresa adquirida por um grupo estrangeiro, e esse grupo adquiriu ao mesmo tempo unidades no Brasil e unidades na América Latina. E o nosso papel está, desde gerenciamento de risco até continuidade do negócio, fazer o alinhamento de culturas. Então, assim, eu tenho um dial na mão como consultoria. Então, em alguns momentos, eu sou contratada para fazer algo que a gente ama fazer e, nossa, é muito legal, que é o exercício simulado de crise, um exercício de mesa, que a gente chama de tabletop.
A Crisis já treinou aí, já fez mais de não sei quantos mil simulados aí afora nesses anos todos, para que as pessoas treinem os seus papéis. Mas como que eu vou treinar o meu papel se eu não sei qual que é o meu papel? Quando a gente chega só para fazer um tabletop, que às vezes é por uma questão regulamentar, por exemplo, um banco exige, o Bacen exige que sejam instalados comitês de crise. Esses comitês de crise têm que fazer isso, isso, isso. Você precisa realmente olhar para a tua estrutura, o que você já implantou, o que separar joio do trigo, falando numa linguagem bíblica, o que é emergência, se você tem uma equipe, dizer para os caras, não, isso não é crise não, a crise é aqui. Ah, mas como eu faço? Que foi uma das perguntas que você fez, eu ainda não tinha respondido. Opa, então vamos ver. A Crisis trabalha de um modo customizado. Tá? A gente não trabalha... a gente entra e a gente vive a realidade e a cultura da organização. Essa empresa que a gente adquiriu, nós estamos tendo que viver primeiro a cultura, fazer o diagnóstico. Tem lideranças que sentam numa cabeceira de mesa colocada de cima para baixo, top-down, que é um líder, aí lembrando de Salomão, foi colocado ali para ser um líder e não conseguiu ter habilidades e competências para isso. Opa, a gente tem que avaliar esse cara, senão ele tem que ser treinado como um gestor de crise, um líder de crise. Ah, mas quem que é a área que vai cuidar? Alguém sabe do que se trata? Não, então vamos implantar uma área ou uma pessoa, formar. Então, existe todo um conhecimento muito específico que tem a combinação de disciplinas de RH, gestão de pessoas, tem disciplina de comunicação, tem disciplina, a visão jurídica, tem a visão técnica. Então, mas vocês conseguem entrar em todas as empresas tecnicamente? Não somos nós vamos entrar. Mas aí a gente é meio parceiro, assim, a gente vai estudar o negócio do cliente, é uma das características. A gente tem que aprender a falar a língua dele, a cultura dele. Então, a gente vai entendendo o negócio, seja ali um negócio de transformação, uma indústria alimentícia, um hospital. Por exemplo, na pandemia, a gente fez 2 projetos pro bono da implantação de 2 comitês de crise aqui no Hospital de Clínicas da Unicamp e um Hospital do Câncer em Londrina, no Paraná, que foi a conexão que eu tinha, né, que a gente tinha. Coincidentemente, o Eduardo tinha feito um trabalho em Londrina. Então, a gente fez, na pandemia, imagina o que foi a pandemia para os hospitais. Lá nós tivemos uma crise de fato. Né? Desde EPIs e tal. Então, a gente implantou, fez todo o diagnóstico, foi atrás de pessoas que eram líderes de área, capacitamos, implantamos e movimentamos, entregamos e vida que segue. Tem clientes que, pelo volume e pela quantidade de unidades, contratam a gente para projeto. Normalmente é o que acontece. Às vezes a gente entra para fazer um tabletop no cliente e fica porque a gente consegue identificar os gaps para que isso seja construído do ponto de vista estratégico, consolidado na cultura da empresa. Tanto que a gente chama de cultura de gestão de crise. Gestão pelo fato de ser estratégica. E aí os métodos de gerenciamento de uma crise ou de uma pré-crise em tempo real é outro papo. É um segundo momento que as pessoas têm que estar preparadas. Como é que eu preparo para atuar Como é que eu atuo, se eu não preparei para atuar? Então, aí, tentando responder a sua questão, projeto que dá para ser um projeto de curto prazo. Por exemplo, nos 2 hospitais, a gente foi chamado porque os caras estavam em desespero. Existia uma situação interna que eles precisavam administrar, existia uma situação externa de pandemia, de compra de produtos e de acolhimento. Imagina o que foi a implantação, ou qual foi a situação passada por um hospital do câncer que depende de verba do SUS numa época de pandemia, sendo que foram interrompidas todas as questões de tratamento. Como é que ficou isso para os pacientes que têm portadores de câncer, de doenças afins? Era uma loucura, era um caos mesmo, a administração, e o dinheiro, e os EPIs, e as pessoas, e eu não quero ir trabalhar para não pegar Covid. Então, assim, foi realmente um projeto maravilhoso e que a gente tem muito orgulho de falar, a implantação desses 2 comitês de crise. E, pós isso,
eles continuaram com as suas estruturas a partir de um aprendizado, que foi um aprendizado, acho que mundial, né? Você falou de cultura. Tem empresa que a cultura é viver, é crise, né? Assim, a crise é quase que cultural, assim. Eu falo isso porque eu tô assistindo Succession. E assim, naquela empresa, a cultura é viver crise, porque assim, em todo momento eles estão com tendo que administrar alguma situação ali, seja um escândalo, seja um processo ali que eles têm que controlar a venda de ações e o preço das ações enfim, a crise familiar. Tem gente que vive nesse modo crise, né? Fica até cultural, né? Os casos que você contou são casos assim, tipo, teve um momento, então teve, no melhor dos cenários, né, tem um mapeamento, aí pode acontecer ou não uma crise, depois tem a continuidade. Ou tem uma crise, como no caso dos hospitais, e aí depois isso meio que se normaliza. E nos casos em que já chegou em alguma empresa que era cultural isso, assim, de toda hora vinha alguma coisa, e como é que você troca a roda do pneu andando? Quando a empresa está em crise... que já porque assim, é um diagnóstico, tá? A gente não pode declarar oficialmente que uma empresa está em crise sem você ter elementos que qualificam isso. Isso é muito importante falar. E quais são os elementos? Vixe, aí você tem situações sociais. Eu tenho que aí a gente, dentro da Crisis, e aí já vou para o outro lado nosso, que a gente montou. E é um projeto embrionário que a gente vem desenvolvendo, que é a Crisis Academy. A gente está dando cursos e está montando a nossa base de cursos presenciais e online, que a gente já faz isso no dia a dia, mas nunca para a formação de um público. Não é escalável. Não é. O que é importante? Eu tenho um universo de gestão de situações críticas que, para as empresas, e isso daí eu fui atrás, inclusive, para me especializar, que se chama Issues Management. O issue, ele é um problema anunciado em duas situações, principalmente na arena pública, de relação com a comunidade, com a sociedade, ou seja, quais são as situações que o meu negócio, por natureza, vai enfrentar caso eu instale uma unidade do lado de uma comunidade. Né? Eu tenho que mapear esses issues. Outra questão é a questão do lado político. Quais são os projetos de lei que estão em andamento ou podem surgir em função de campanhas ou em função de defesas de ideais políticos, partidários, tal, que podem surgir em determinada região. Outro dia eu estava dando uma aula de gerenciamento de crise para profissionais da área de relações institucionais. Quando eu falei sobre o issue, ele falou, professora, realmente você está falando de um negócio assim, no estado de São Paulo, onde é a sede da minha empresa, olha só a questão da cultura, como é que a maioria das unidades são aqui, a gente nunca se preocupou por uma certa permissão de tráfego de caminhões em determinadas regiões próximas à comunidade. Quando a gente foi para a região X, que nós fizemos a extração, e o lote todo vendido, madeira de reflorestamento, tal, uma cidadezinha de 13 mil habitantes tinha um projeto de lei que não podia trafegar caminhão. Nossa. E a gente não mapeou. Porque a gente jamais imaginou que uma cidade de 13 mil habitantes tinha força para afetar o nosso negócio. Até hoje, nós estamos pagando, a madeira está estragando, a gente fez tal. Então, assim, imagina o que é isso na questão cultural, né? Como que você trabalha? Tem que tomar muito cuidado, porque senão tudo vira crise. Por exemplo, um caso como esse eu não colocaria no pacote crise, assim, até porque eu não sei o quanto doeu no bolso. Pode ser uma crise porque impactou a receita do negócio, Sabe investimentos. Quem impactou? Isso que é legal de gestão de crise. Meus clientes. Eu tô tendo uma crise danada. Porque eles estão aguardando a matéria-prima.
Então, é uma crise. Mas ela começou num eixo. E aí eu tenho todo um trajeto do eixo até o mapeamento dos perigos, a transformação a construção do nosso mapa de risco. Do mapa de risco, eu tenho os planos de mitigação de risco, os planos de emergência, dependendo do tipo de negócio que eu tenho. A partir daí, planos de crise e planos de continuidade de negócio. Então, assim, eu tenho que ter essa visão para saber em que momento eu estou, porque senão eu deflagro oficialmente e junto com um comitê de crise para ficar administrando problemas operacionais e de emergência. Isso que não é crise. Não é crise. Aí eu mobilizo o capital intelectual da minha empresa que tinha que estar produzindo para ficar gerenciando um negócio que tem que ser gerenciado pela minha área operacional, monitorado, controlado e aviso dentro de um procedimento de crise, aí beleza, de pré-crise, falou, olha, estamos com uma situação que pode ser um alerta de crise do nível tal. Aí, beleza. Aí eu já tenho uma predisposição. Eu não vou tirar os executivos que têm que ajudar a empresa a atingir resultados por uma situação que eu tenho que trabalhar numa área. Então, assim, é legal você tocar nesse assunto, porque todo mundo fala assim, é crise familiar, é crise pessoal, é crise política. A palavra crise, ela sempre vem por uma situação da normalidade que rompeu, quebrou e eu passo a ter problemas. Mas, do ponto de vista técnico, eu posso ter um transtorno operacional e é muito mais barato. Eu lidar com um transtorno operacional, montar uma unidade, o guardião de crise monitorando, e a Crisis ela tem ferramentas para você saber em que situação, se ela está escalando ou não, nível de assessment e tal. E aí você vai trabalhando, porque a crise, muitas vezes, você tem que ter decisões rápidas, mas elas não podem ser imediatas para apagar um fogo. Ela tem que ser estratégica para gerar resultados mais duradouros. E aí vem um ponto interessante, a hora do silêncio. Fique quieto. Eu acho que, diante de situações como essa, o silêncio é muito bem-vindo, né? O silêncio assim, não para sempre, mas em determinados períodos. Eu vejo o Flow Podcast. O Monark falou aquilo que ele falou pela segunda vez. E aí foi um negócio muito doido, porque ele falou, acabou o programa de madrugada. Grava um vídeo aí pedindo desculpa. Aí grava um vídeo pedindo desculpa. Aí faz o desculpa. No fundo, ele ouviu isso do Pondé, que ele falou assim, cara, o dia que os teus inimigos estão pegando você e você tá agonizando, tudo que eles querem é que você grite mais e que você se exponha mais. A ponto que, cara, você já fez uma cagada, agora pera, vamos conversar, senta aqui. O que é isso? Onde vai repercutir, né? Eu não sei se você acompanhou de perto essa crise, mas temos outras assim. Então eu vejo que o silêncio, olha, vamos lá, eu vou pegar mais uma aqui. Aquele suco ADES de soja, teve uma época que teve um problema de contaminação desse suco. E eu me lembro muito bem porque eu escrevi um artigo sobre essa parada. E a empresa ela não se pronunciou por um determinado período de tempo. Por quê? Eu não sei. Mas, de fato, eu era mais jovem até e olhava para aquilo e falava, não, os caras têm que falar, têm que posicionar, têm que fazer uma propaganda, têm que tentar limpar a imagem. Não, eles não fizeram isso. Cara, vamos esperar a poeira baixar, depois a gente... E ninguém hoje deixa de consumir um suco mesmo e fala, nossa, né? Houve um trabalho aí, em que eu não tenho detalhes, mas eles souberam conduzir bem isso, sabe? E é interessante você falar isso. Eu vou deslocar nome de produtos, pessoas, para focar nas decisões. É isso que a Crisis faz. Muita gente é muito... Não é que é cômodo, mas é muito mais fácil você analisar uma situação quando você está de fora. Se você é um profissional, seja ele de comunicação jurídica, quando a empresa está envolvida, existe uma série de comprometimentos que a gente não fica sabendo, que são os bastidores. Tem decisões que não foram decisões adequadas. Aí eu tenho problemas decorrentes das decisões que foram tomadas no momento de crise, e isso pode acontecer. Isso muitas vezes acontece. E a empresa tem que se reinventar dentro das decisões que ela tomou. E lá na frente a gente tem casos de crises históricas, né, na qual a gente vê que a decisão foi errada, isso afetou mais a população ainda, ou teve um problema ambiental, ampliou o problema ambiental, a decisão não foi correta, mas em um determinado momento começam a haver
decisões um pouco mais assertivas e a empresa... Porque catar os caquinhos de uma situação não mapeada, aí é que está lá atrás, né? É a decisão de não olhar e de não conseguir enxergar por uma série de comprometimentos, é onde você vai ter que lidar na frente e com esses desdobramentos. Então, assim, em relação a produtos, a alimentação, é uma coisa complicadíssima, porque está na gôndola. Tem número de série, distribuído no Brasil inteiro. Então, o que eu tenho que decidir em relação a isso? Às vezes, uma decisão demora para ser mais assertiva. Mas a demora de uma decisão estratégica não quer dizer que eu não possa dar uma decisão que aí é uma técnica para stakeholders que estão na expectativa, ou públicos, né? Que estão na expectativa de alguma informação. Então, saber lidar com esse painel de decisões é um grande desafio da crise. Você fala assim, Érica, tem 100% de acerto? Jamais. Porque você está numa situação onde houve um desarranjo, uma exposição da sua marca, uma exposição do seu negócio, uma exposição de alguém da sua empresa que falou besteira e jogou a tua empresa, né? E aí você vai ter que... E agora, porque muitas vezes a gente vê na história crises aí de... Por exemplo, hoje a gente tem muita questão de exposição de imagem da pessoa que compromete a empresa por assédios, tanto sexuais quanto morais, que vão à tona. E pode ser uma localidade ou pode ser, né, uma nação, né, que saiba do problema da tua empresa, que venha saber do seu problema da sua empresa. Então, Emerson, as decisões, elas são muito delicadas, tanto que a gente tem uma disciplina dentro, uma atividade que se chama decision making. O que eu faço para errar menos, para decidir com um pouco mais de segurança no momento em que eu não enxergo um palmo na frente do nariz. Mas aí eu tenho que realmente entrar com um grupo de ações e uma metodologia para você saber o que eu priorizo. Porque muitas vezes o grande problema é a priorização. O silêncio, ele nunca vai ser benéfico para a empresa no sentido de resolver. Eu tenho tempo para decidir. O silêncio, ele vai incomodar. Só que se após o silêncio você realmente vier com uma decisão adequada, é uma coisa. Se o silêncio, pelo silêncio, porque a empresa não se digna a responder para os seus públicos, uma omissão, né? Aí é uma opção que pode te custar. Eu vejo algumas discussões, assim, o Jordan Peterson, o Steve Jobs, o Elon Musk, esses caras costumam usar o silêncio em favor deles, não porque eles estão numa crise, mas em momentos de discussão em que eles percebem questões que podem arranhar um pouco ou coisas como essa. Então, geralmente, o jornalista ou alguém faz a pergunta e ele fica em silêncio. Ele usa aquilo em favor dele para pensar. Isso incomoda quem pergunta, porque quem pergunta quer a resposta rápida. E é esse jogo, às vezes, que ele está usando para ganhar. E, de repente, depois desse pensamento em que ele calcula a probabilidade, se eu for por esse caminho, ele devolve aquilo, ele consegue trazer a conversa de novo para o eixo dele. Isso é só uma conversa. E pode desencadear. Mas a crise, às vezes, tem um pouco disso. Eu olho para as vinícolas. Você não precisa falar o nome das empresas, mas eu falo não porque é público. Então, é o que a gente vê na sociedade, né? Aurora, Garibaldi, sei lá. Trabalhando com fornecedores terceiros com mão de obra análoga à escravidão. Cara, isso é uma crise. Poderia ter trabalhado para resolver isso antes? Lógico, agora de fora é fácil você falar, vai auditar os teus fornecedores para você se certificar, cria um processo. Não existiu. Ou existia, mas não pegaram, ou isso passou por baixo dos panos, um processo de investigação vai saber dizer uma coisa como essa. E agora? Né? Aí vem um pouco do que você está fazendo. Cara, ou você investe e se planeja e reduz a hora que o vaso quebrar, ele vai quebrar em menos pedaços, ou você vai ser pego numa hora que você não tem o que fazer. Eu acho que a decisão principal em toda essa situação, e aí, longe de fazer juízo de valor de decisões que foram feitas em relação a esse caso que você falou, a decisão fundamental é que aí a Crisis defende. Quando você faz o mapeamento correto e você fala assim, a gente está numa crise,
busque a melhor solução para ela. Agora, você negar a crise, que você está em crise e que a sua empresa tem uma tradição, a tradição não segura ninguém. Você pode ter o que a gente chama de colchão de reputação, mas dependendo do fato, isso vai romper de tal forma que a sua reputação, e aí a gente faz tecnicamente uma distinção, que aí a publicidade trabalha entre imagem e reputação. A reputação é aquilo que você demorou maior tempo para conquistar. Muitas vezes são decisões que foram tomadas. Agora, a pior delas, e aí eu falo isso para todas as empresas, é você ter o que a gente gosta de chamar de miopia mesmo, de crise, né? De dissonância cognitiva, que a gente gosta de chamar. Poxa, você está ali, você tem um mapeamento, você chamou profissionais, você realmente está numa situação de crise, você tem que tomar decisões e você não toma. E aí, por uma questão de excesso de confiança, de que as pessoas vão ser... As pessoas que eu digo no entorno ou afetadas pela situação, ou a própria visão, o julgamento da comunidade, da sociedade, né? De opinião pública, se a gente pode dizer assim. Então, se você não liga para isso, aí você está em maus lençóis. Aí você está sentado num absoluto trono, acima de Deus Todo-Poderoso, achando que a sua empresa vai sobreviver. Pô, Érica, mas pode sobreviver? Pode. Mas, hoje em dia, com a mudança do colchão de reputação para o colchão das redes sociais, é muito difícil você ficar longe dos holofotes do julgamento. E aí que o bicho pega, como a gente fala. Se você não conseguiu tomar uma decisão, porque eu gosto muito de conversar nos treinamentos e nas preparações, a gente vai ter que ser humilde já. A humildade da liderança, ela faz toda a diferença no enfrentamento da crise. Nós temos vários casos de empresas que foram acusadas de trabalho análogo a escravo, que elas imediatamente assumiram, porque, sim, escapou sobre o nosso controle, vamos melhorar, É um absurdo? Não deveria ter acontecido? Não deveria. Agora, me diga se isso não vai acontecer nunca. É maluquice você falar que uma empresa é 100% isenta de situações. Não existe. Se você pegar todas as empresas, todas elas têm possibilidade de passar. Ou então você fecha as portas e vai viver na crise familiar, vai viver na crise do banheiro, sei lá, alguma coisa assim. Mas não tem. Esse é o mundo dos negócios. Né? A gente tem risco o tempo todo, não existe risco zero, gente. Então, assim, a partir do momento em que eu constatei, seja todos os casos que a gente está conversando aqui, outros que quem estiver nos assistindo pode falar, pô, mas tem isso. Você está partindo de situações reais, mas que também fazem parte do teu filtro. O nível de julgamento, o nível de cancelamento ou de exaltação. Nós temos empresas que emergem de uma crise de forma maravilhosa. Não é só... A crise ela não pode ser do ponto de vista negativo. Né? Ela tem muita coisa boa, porque eu tenho uma melhoria de processos, eu tenho uma melhoria da sociedade do entorno, eu tenho um respeito maior e eu tenho um processo de assunção de humildade que, para mim, é um pouco do que as empresas precisam para poder sobreviver a essa maluquice que a gente está vivendo aí nos holofotes do mundo, né? Você falar isso, assim, é interessante porque as pessoas personificam as marcas, né? Então, as pessoas, por mais que estrategicamente falando, um momento de silêncio ou de organizar a casa seja algo importante para redefinir, alinhar e aí se posicionar, as pessoas, elas estão esperando um posicionamento como se fosse um outro ser humano do outro lado, né? Sim. Então, as pessoas personificam as marcas. E eu acho que é importante a gente olhar para isso, pensando nisso, que há uma expectativa de que a marca vai ter um valor humano ao se posicionar sobre. Mas, cara, é um negócio muito louco. Sabe? Olhando para o lado da publicidade, isso é uma coisa que eu sempre, quando eu não trabalhava do lado de cada mesa, né, que é o lado da consultoria,
é uma coisa muito louca, porque muitas vezes o board decide que você tem que ter um garoto propaganda. Eu, na função de comunicação, muitas vezes eu briguei e falei, mas não é o momento. A nossa empresa não pode nesse momento. Nós temos outros públicos para olhar e para traçar relacionamento. Para fortalecer esse relacionamento, que é uma coisa, acho que super importante, já que a gente está falando dentro dessa visão humana e de RH, de visão de gestão de pessoas, que eu gosto de falar. Essa questão de você criar pontes e criar relacionamentos, ela ajuda muito a empresa. E se você sentar no lado de cada ponte e caminhar, né? O fato de você ter uma crise, a atitude que você tem imediata, olhando para os seres humanos que estão sendo afetados pela tua empresa, faz total diferença. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse espectro e aí, juntando com o que você falou, o processo de decisão em cima de uma falha que ocorreu mesmo. Ah, mas é uma falha gravíssima. Por isso que é crise. Ah, mas a gente não conseguiu contornar e a gente afetou. É isso mesmo. Quem você afetou? E a priorização? Quem você olha primeiro? Então, assim, no momento em que você está escolhendo uma pessoa para ser garoto propaganda da sua marca, você tem que olhar para dentro de casa e saber onde você está botando dinheiro mesmo. Muitas vezes você não tem um processo de prevenção, não tem um mapeamento de risco correto e está querendo vender e só bota... e aí, essa pessoa... que é o seu garoto propaganda, vai ter outra crise. Pode ser um grande aliado do outro lado e ir contra. E a gente tem histórias disso na propaganda de pessoas que se voltaram contra a marca e vice-versa, né? Pessoas que também usam marca, que também levam a marca para um caminho e a marca dá um cut. Então, é muito legal olhar essa questão que você falou em relação à personificação da marca. Sim. As empresas também trabalham para personificar, para vender mais. E sem olhar para as pessoas que estão dentro do processo. E agora, pensando em pessoas, como que vocês fazem algum trabalho, ou é importante algum trabalho de mapeamento de perfil para os players envolvidos? Então, assim, imagine que quando vocês entram numa empresa, enfim, num projeto, tem a equipe, né, da Crisis, mas tem também, talvez, uns players internos, né? Tem que ter pessoas envolvidas internamente, não só para passar a questão cultural, mas também que vão ser aquelas que vão responder ou que vão ser porta-vozes, né? Tem um mapeamento para decidir quem que vai entrar ou não nesse comitê? Ou tem um mapeamento do tipo assim... Fulano é um issue. Tipo, o perfil dele então, a gente não vai envolver. Tem alguma coisa assim? E aí é legal que a gente faz parceria com as áreas internas. Primeiro de tudo, a gente tem que romper o medo de lidar com crise. Que as empresas, elas não gostam desse tema, nem os líderes. É muito difícil você mexer nas suas dores e nas suas prováveis falhas, porque... a gente sabe onde a situação, porque se há um mapeamento de risco. Quando não há mapeamento de risco, a Crisis entra neste começo. Porque a gente... mapeamento de perigos e a construção de mapas de risco. E mapas de risco de reputação, a questões corporativas ou não. É necessária a parceria com a área de RH. É necessário, é fundamental. As áreas que lidam com pessoas e com perfis, elas são grandes parceiras da Crisis nesse momento. Mas elas sempre vão falar assim, mas se é uma área de pessoas que vira e fala só que quem decide é o board, aí a gente tem uma outra construção. Porque muitas vezes a gente vai ter que primeiro conquistar o board para falar de algo que ele não, né, que para ele é difícil, para a gente poder montar um comitê. Tem outras situações que as empresas que são mais politizadas, dependendo do perfil delas de gestão, aí vai muito. Por isso que eu gosto muito de trabalhar o antes da crise, é total gestão estratégica dentro da empresa. Aí você tem que mapear. Muitas vezes, uma pessoa que foi indicada por questões de hierarquia, ele não é um cara legal de crise, de gerenciamento, um cara ou uma mulher, né? Diga-se de passagem aqui, que não existe essa questão, perfil, né? Para gerenciar a crise.
Então, você tem que ter perfil emocional, estrutural, de decisão. Não pode ser um cara que é muito ligado a ações operacionais, senão ele não consegue se desligar e assumir a visão estratégica, segurar a onda na hora que a situação está pegando fogo. A gente vê muito isso. Às vezes o cara deixa o comitê e vai lá para tentar resolver o problema da operação porque ele acha que ele vai ser mais importante. Então, esse depara. Tem que ser uma pessoa que entende do olhar ao outro, ou seja, tem uma comunidade sendo... Ele vai ter que muitas vezes defender o pleito em relação às decisões internas que o board pede. Se não for um presidente, dificilmente presidente é comitê de crise de nível médio. A gente pode ter níveis de comitê dentro da empresa. Mas o fato de você realmente já conhecer o perfil, muitas empresas que a gente entra já tem um DISC da vida, um de análise de perfil e tal. É ótimo. Qual é o perfil ideal? Um alto C, um comunicadorzão, assim, é bom você não colocar muito. É aquele que fala bem, mas é perigoso. Tem que ser um executor, um cara com planejador. Você sabe, esse disco que você domina, assim, esse pouquinho dessa... Sim, a gente treina. A gente criou um negócio muito legal que a gente chama os eixos estruturantes de um líder de crise. E a gente que trabalha na prática, quais são esses eixos, né? Que vêm desde habilidade e competência interpessoal. Não é, ele tem que ter uma visão de negócio, por exemplo, para negociar situações muitas vezes internas. Por exemplo, uma pessoa que tenha um problema de uma greve, um líder de crise que tem um problema de greve, ele vai ser parceiro junto com uma área de relações sindicais, numa empresa, com a área às vezes é a área de recursos humanos, pessoas, tal, mas dependendo do porte da empresa, ele vai junto para poder fazer uma administração de uma manifestação que está lá na porta para ele ouvir. Ele tem que saber ouvir, ele tem que ser humilde, ele tem que sentar no lugar da pessoa, ele tem que ser empático e tem que conhecer muito bem as questões com as quais ele está lidando, porque não é só um bom comunicador que vai fazer um bom líder de crise. Nem todo bom líder de área vai ser um bom líder de crise. Ele é bom no que ele faz. Tem que conhecer muito bem o negócio dele e o segmento e uma visão do ESG, inclusive, com as tendências, com os assuntos, porque ele tem que entender quem está do outro lado e tem que respeitar. Respeitar quem está do outro lado e entender as dores que esses caras vão usar contra a empresa, porque a dor de quem está do outro lado, se eu não souber entender, ele vai usar isso como um grande argumento para manter a resistência e não iniciar um processo de diálogo que são os caminhos por onde realmente eu começo a gerenciar uma crise. Agora, eu tenho que ter proposta, não adianta só falar. Então, qual é a decisão? E aí não é um cara que faz verão, não. É a decisão da empresa. Uma crise, ela tem a decisão da empresa. Eu posso ter um líder que vai gerenciar, mas eu tenho um board inteiro, eu tenho um conselho. Sim. O conselho hoje é altamente ativo durante um certo nível de crise. Eles impõem situações, né? Quando é uma crise que a gente chama de cauda longa, que demora muito tempo, o conselho faz toda a diferença nas decisões a serem tomadas junto ao diretor-presidente, que pode ser um CEO, um diretor financeiro. Não é algo simples de fazer. Então, liderar uma reunião com o conselho para passar uma situação que você está vivendo como um líder de crise é uma habilidade e competência fundamental. Porque você tem que controlar seu emocional, você vai ouvir coisa que você não gosta. Né? A gente faz treinamento de líderes, inclusive, que vão fazer depoimento em CPI. É uma coisa é maluco isso. É uma coisa que existe um lugar que se chama CPI, né? Onde eu tenho acusadores, eu tenho um ambiente de luta mesmo. É uma coisa... E muitas vezes a tendência é desestruturar o ser humano. Para que ele caia em contradição. Então, existe toda uma abertura para um conhecimento importante e novo de um líder que muitas vezes vai enfrentar uma situação, fala alguma coisa e você
daqui a pouco você não vai ser mais o líder nem da empresa, porque você falou uma coisa que te destitui até do próprio cargo, porque naquele momento não era apropriado e você não soube segurar a barra. Érica, mas é fácil? Não é, não. Não é, não. Não é. Imagina. Eu vejo coisas assim, eu tô tentando associar com a vida também, né? Casamento. Tá em crise, o casamento tá em crise. Pô, sei lá, uma série de coisas aconteceram. Abriu-se muita coisa do passado que ambos guardaram e como que lida com isso agora, né? A prioridade, eu achei isso fantástico, porque às vezes num pau tá torando, aí tem mensagem dos comentários na sua página, no seu Instagram, tem jornalista e tem isso. Aí o cara pode pegar e começar a responder essas mensagens, sendo que isso não era a prioridade. Trata, esse nível é o primeiro, esse é o segundo, depois ou você entra aqui ou você não entra. Todo esse canal vai ser respondido via essa mensagem que você vai passar. De novo, eu acho esse tema riquíssimo, porque o cinema vive dele, a vida vive dele, e é ele que dá o tempero para as coisas ficarem bem interessantes, assim, Sabe né? que tem um fato interessante, a gente faz, como eu falei, treinamento de líderes e é individual, né? E ali a gente explora bastante o perfil e coloca situações reais para a liderança resolver e tal. E teve umas 2 vezes, 2 líderes que depois de um treinamento desse, a gente tem uma metodologia que a gente aplica, né? Durante o treinamento, para ele entender quais são as decisões. Aí ele terminou e falou assim: você sabe que eu vou usar isso com a minha mulher? Foi muito legal. E depois a gente reencontrou e falou assim: dá certo, até dentro de casa. Porque você tem que realmente ir para um lugar de decisões mais assertivas. E usar uma coisa, eu até fiz um curso fantástico aí recentemente, que é a comunicação assertiva em tempo de crise, né? É muito legal você saber que você pode ser um porta-voz oficial, mas você também é um porta-voz oficioso. Assim como uma situação que vem coisas do passado, e que isso acontece muito no dia a dia de uma crise corporativa, né? Uhum. E você não pode querer responder a tudo. Você tem que fazer um trabalho de confiança e monitoramento daquilo que você entregou para uma área de comunicação fazer, para uma área jurídica. O teu papel não é operacionalizar. O teu papel é fazer com que a equipe de crise, que é o comitê, funcione coeso, para que a gente juntos combata aquilo que está nos afetando. Não cada um sair dando tiro para defender o seu espaço, porque isso acontece. Muitas gavetas são abertas durante uma situação de crise. Mas por que você não fez? Era para fazer, mas não tinha dinheiro, a gente priorizou. Não é o momento disso. É o momento de encontrar a solução. Aí eu tenho um problema de gestão, né? E saber priorizar é fundamental. Saber que eu vou ter pessoas contra e a favor é uma administração da humildade mesmo, porque você vai levar cacetada total. Vai. Não adianta. Ah, mas eu vou ser... Não, para mim perfeito só existe um, que é Deus e Jesus Cristo. O resto não tem como você fazer. E que tomou cacetada também pra caramba. Caramba. E, né, aliás, não só cacetada, né? Foi levado à morte. Então, assim, vale a pena você realmente saber que gestão de crise, você não resolve a crise, você administra. Por isso que a gente fala, existe a questão da gestão, que é a visão estratégica, existe a questão do gerenciamento. A crise divide assim, que são as ações operacionais que você faz para controlar ou mitigar situações tal. E aí existe o pós-crise, que é a hora que você vai ter que tirar um pouquinho a cabeça para fora do nível, né, do afogamento, olhar, falar assim, bom, eu ainda tenho um horizonte. E aí é o principal. A forma como você sai de uma crise é talvez mais importante do que aquilo que te trouxe, né? Ou seja, você vai fechar os gaps? Você vai continuar sentando no lugar onde isso foi apenas um acaso da minha empresa, porque a nossa empresa é perfeita, nós fazemos tudo?
Não adianta, porque aí a gente está falando de organismo vivo, a gente está falando de relações sociais e não enxergar que está em crise é loucura. Uhum. Ter noção de que há um problema, né? Como a gestão na guerra também, né? Quando você não enxerga um inimigo, você não tem como combater. E essa é o grande vantagem. Quando alguém te ataca no escuro e você não sabe o que está acontecendo, você está perdido. Agora, quando você sabe o posicionamento do inimigo, sabe o que está acontecendo, opa, agora eu posso lidar. Estou perdendo homens de frente, mas a gente tem condição de intermediar nessa condição e começar a pensar estrategicamente, né? E às vezes você perde a batalha, Emerson. Uhum. Muitas vezes você não vai conseguir... tem negócios que foram interrompidos. E aí é como você vai emergir e você olhar ao que você construiu para sua empresa, que um negócio foi afetado, mas não o todo. Então, assim, é um processo de transformação. Por isso que eu falo, ninguém passa por uma crise sem ter um processo de transformação. Mas se não, a empresa tal não teve transformação. Então, deixa que a vida cuida. Uhum. Pô, legal você dizer isso também, né? Ao contrário do cinema, nem todos os finais são felizes. Não. Alguns eles vão ser tristes, vão ser finais que, enfim, não é o que as pessoas provavelmente gostariam, mas é o que aconteceu devido aos acontecimentos, né? Aí é uma opinião bastante pessoal. Eu nunca acho que uma empresa que tenha tido no seu processo, infelizmente, uma fatalidade, né? Alguém que morreu no processo de trabalho, ela coloque isso no balcão do esquecimento. Uhum. Isso não pode ser esquecido, porque é uma vida, né? Uhum. Então, assim, isso tem que ser um aprendizado. E um olhar para que eu não sou perfeito e eu tenho que, sim, buscar aquilo que pode minimizar os efeitos disso acontecer. Mas o meu negócio é um negócio de risco, realmente. Aí você tem que entender que novas crises do que aconteceu podem acontecer. A situação é o que você fez daqui para lá. E é um negócio que eu aprendi recentemente, que é a teoria do gargalo, né? Que tem na engenharia. Às vezes que a gente viu lá no grupo de CEOs, né? Às vezes você apertou, corrigiu esse gargalo, ele pula para outro lugar. Corrigiu aquele, ele pula para outro lugar. Essa é a vida corporativa. Aí... A vida no geral, né? Também, porque pensando na nossa vida também. Não existe perfeição e não existe erros, né? Uhum. Todo mundo falha. Sim. Eu falho, graças a Deus. Que aí eu reconheço o meu lugar. Que eu acho que esse é fundamental para uma empresa. Qual é o teu lugar? Né? O que você está fazendo agora, o que você pode fazer, não vai passar sem os atropelos, sem os desafios, mas como eu caminho, eu acho que faz uma diferença tremenda. E nisso, aprender a gerenciar a crise, eu acho que é um aprendizado curador. Sim. E se você assumir isso como algo que é importante. E não tornar também um processo que paralisa, né? Porque às vezes também o fato da gente ficar pensando, nossa, eu preciso estar preparado para a crise, ou eu preciso saber o que fazer, ou eu preciso mapear tudo. Tem gente que às vezes se coloca numa posição de se paralisar, né? Tipo assim, nossa, então eu não vou fazer nada, então... Não é para ser assim, né? É um bom ponto. Um bom processo desse de mapeamento, enfrentamento e administração de crises ou de perigos, né? Não pode ser um processo paralisante, né? Não pode te impedir de continuar funcionando. Não, porque eu tenho um negócio. E aí eu não posso ir para um outro extremo. Eu tenho um resultado para entregar. Eu tenho uma empresa que eu montei. Ninguém está falando aqui para eu fazer filantropia. Não é isso. É eu me aparelhar de métodos estratégicos e a estratégia te impulsiona. A estratégia não te paralisa. E gestão de crise é estratégico. Porque ele vai te colocar mais redondo para continuar. E reconhecendo o teu lugar, que eu acho que isso é o que gerenciamento de crise faz. Ele abaixa um pouco essa altivez de que eu domino, essa dominância que eu acho muito nociva. Não, eu tenho uma empresa, ela tem uma entrega, eu sou competitivo, não é questão de competitividade, é completamente contrário, é questão de autossuficiência exagerada e que não existe.
Sim. Né? A gestão de crise, ela te traz para um lugar que as empresas são falhas, os processos acontecem, as situações acontecem, e quando acontecer, como é que eu vou estar preparado para isso, né? Você sabe que os parquinhos assim, de criança, assim, na Alemanha, eles são perigosos, assim, eles são feitos para não serem ambientes super confortáveis, assim, e tudo protegido e tal. Então tem escalada, tem não sei o que, tem várias situações em que a criança, ela é exposta a certos perigos, agora entre aspas, assim, né, tudo controlado ali, mas para que ela se desenvolva na questão motora, na questão de raciocínio, Exatamente. na questão também, né, de como enfrentar o medo. Então, os parquinhos, eles são pensados para serem ambientes como esses, assim, de desenvolvimento, né? Acho que quando a gente cria um ambiente também que é muito plástico bolha e tá tudo muito protegido, a gente fica mais fraco também, né? A gente não se desenvolve em mobilidade. É orgânico, né? É uma questão orgânica. Mas é isso, eu acho que juntando com esse processo onde as empresas são, né, que tem uma frase que todo mundo deve falar, as empresas são feitas de pessoas. Lógico, né? Ok, pessoas e processos e tal. Uhum. Mas olhando para essa questão, saber gerenciar situações críticas, e eu não digo só que a crise em si é todo o processo, né? É muito mais interessante porque te prepara para os machucados, te faz um treinamento realmente e te coloca em situações que você vai ralar o joelho, mas você vai saber que isso faz parte do processo. E bola para frente e pensar em turnover. Eu tenho pessoas que entram, que saem, isso ser um processo na sua empresa. Por isso que a gente chama de cultura de gestão de crise. Porque aí eu tenho, na visão estratégica, a implantação de uma cultura que é perene. Uhum. Isso é bem legal. Eu gosto do mundo das lutas, eu acompanho MMA pra caramba. E agora no final de semana teve a luta de um cara muito experiente. Foi muito legal porque os treinamentos ajudam nisso. Você toma muita porrada, você repete muitas vezes. Por quê? Porque chegou um momento da luta que, cara, eu não tô conseguindo aplicar nada daquilo que eu treinei. O cara tá me cercando dentro daquele ambiente. Eu tô em crise, porque tudo que eu sei fazer, qual é o caminho que eu posso utilizar agora para tentar lidar com a situação de alguém que tá me engolindo. E esse lutador no final de semana, mais velho que o outro, experiente, ele levou o cara para uma região que era desconfortável para ele. Então, diante do arsenal de coisas que vinha, ele conseguiu lidar com uma situação que um mais jovem provavelmente cairia, sucumbiria, né? Mais jovem com experiência na luta, de fato, assim, né? Eu gosto dessa parada de treinamento, porque existe só o bônus de ser um diretor de uma empresa ou presidente e sonhar com isso e dizer assim, não, eu coloquei que... Né, a gente já ouviu vários, com 35 anos eu queria ser diretor de uma empresa. Legal. Com 35 anos também, com base nesse teu desejo, você já pensou que você vai ter que lidar com crise, você vai ter que lidar com situações extremamente desconfortáveis? Você está preparado mentalmente para isso? Pô, pensando bem, talvez acho que com 45, né, com 40. Então, isso faz, porque será que com essa idade eu tenho condições, eu quero realmente estar exposto a situações como essa, né? Ninguém pensa nesse ônus assim, né? Não, e na verdade, são os ambientes cinematográficos da nossa mente, né? Uhum. A gente imagina. E eu acho legal, eu acho que você tem que entender o lugar que você quer. Mas é como você falou, hoje em dia a questão do parquinho, eu faço a mesma alusão. Não adianta colocar um executivo numa bolha achando que, assim, e aí é um perigo mesmo. Você ser por muito tempo reconhecido como um cara, um líder, uma líder, né? Não só um homem que trouxe resultados durante anos, e aquilo, uma hora ou outra, não é um desafio de uma situação de relacionamento interpessoal, trabalhista, porque isso não é crise. Né? Isso não é crise, isso é um transtorno, isso te prepara, isso faz você ter uma experiência, mas a hora que você implanta um método para você ser capacitado, com certeza você vai se cercar de pessoas mais velhas e que já passaram por isso para ser parte do teu comitê.
que também vão se adaptar a uma agilidade, porque eu também não posso ter uma pessoa muito tradicional numa função que na hora do comitê de crise ela vai travar processos, né? Que o comitê ele age em blocos, então eu tenho que pensar nisso na hora de compor, como foi falado aqui. Mas eu concordo com você. Eu, com 30 e poucos anos, não tinha a mesma experiência e não tinha tido a oportunidade de ter uma carreira onde eu precisei amadurecer nas minhas decisões. Então, eu penso que sim. É até um recado para as startups, né, de que tem muita gente jovem e tal, e depois, se um negócio tão bom, tenham conselheiros que são conselheiros que podem te alertar para o que vem à frente, e você saber delegar para que você não queira ser um super-herói ao invés de ser um gestor de uma situação crítica ou de crise, né? Sim. A depressão seria uma crise no corpo? Não sei, eu acho que sim. Eu precisava perguntar Que são para um séries de especialista. problemas acontecendo, assim, você não sabe nem por onde começar a lidar. Eu acho que é uma resposta. Não, eu digo do ponto de vista do corpo, assim. O do biológico. Biológico, sim, ele tá em crise. Ele tá em crise. As coisas não batem, os pensamentos, tá faltando então, produção. Mas aí eu vou te dar uma dica. Não dá para você falar que isso é crise. Ele está em crise. E aí eu não sou psicóloga, né? Não, eu também não. É por isso que eu só quero fazer uma... Eu acho que vale a achar pena uma boa analogia. Você trazer um profissional que ele talvez a pessoa ela passe por vários sinais até entrar com um processo de ruptura total com o mundo exterior, né? E isso ter consequências e desdobramentos negativos. Eu acho que aí, se você for fazer uma alusão com o mundo corporativo, a pessoa que entra num processo de ruptura e os desdobramentos só tão negativos, se eu fosse uma empresa, ela estaria numa situação de crise. Ou numa falta de gestão das crises, né? Que assim, eu consigo falar do mundo corporativo. E muitas vezes a gente precisa, até como profissionais, trazer profissionais da área de assistência social, psicólogos, para entender o momento quando, por exemplo, quando acontece alguma coisa com comunidade, que afeta uma comunidade em grande escala ou até em pequena escala. Eu tenho processos completamente diferentes de envolvimento com famílias e o gestor ele não pode querer resolver isso na comunicação social, por exemplo, com projetos de RP social. Não é aí que mora o negócio. Tem que ser um outro patamar onde você vai ter uma equipe completamente diferenciada de atender seres humanos, porque por incrível que pareça, é muito mais fácil você gerenciar uma crise corporativa do que quando você declara que uma pessoa está em crise, a pessoa. Eu acho que aí entra num mundo onde a vida da pessoa, você está lidando com uma vida em si, né? Nessa questão. Então, eu não me arrisco a fazer essa analogia, não, Emerson. Eu acho que é uma boa provocação para a gente fazer debates e tentar ver essa questão pessoal. Mas, sim, nós tivemos no exemplo da história de crises corporativas, onde a pessoa, o líder, o presidente, o CEO, ele foi tão afetado que ele falou, eu quero minha vida de volta. Né? E muitos líderes passam por isso, que não gostariam de estar naquela situação, porque realmente é uma situação depressiva, né? Mas eu acho que é uma boa provocação falar se eu posso dizer que uma pessoa em depressão é uma pessoa em crise. Eu acho que os bons psicólogos aí, os terapeutas guardar essa aí podem... pra gente tiver um psicólogo aqui na bancada. Você sabe que isso é muito doido, porque as nossas vidas estão associadas a esse caso Americanas, por exemplo, né? Quando estoura esse caso, o CEO que havia recém-assumido, ele deixa Americanas e fala, cara, eu não quero me associar com essa crise, eu vou ter que lidar com isso, né? São escolhas também que são feitas, porque ninguém sabe, no fim das contas, por a melhor performance que ele tem, por mais aplicado que ele é, pela inteligência que ele tem, o quanto ele também está disposto a associar a vida e a condição de saúde dele a situações como essa. Né? São decisões corporativas
se ele tomou sozinho, eu não estava lá para saber quais foram as implicações e o que ele fez. Existe para a gente que é gestor de crise, e na Crisis a gente tem isso. Você falar sobre uma decisão, você tem que ter estado com ela naquele momento, na decisão. Vamos tentar imaginar uma situação como essa, todo o processo de decisão que essa pessoa teve que tomar para ir romper, ir para um veículo, assumir uma posição. Isso é igual em muitas crises. Vocês não têm noção o nível de implicação, porque dependendo da situação que eu tomo, da decisão que eu tomo, eu tenho uma acionista que comprou uma senhorinha que dependia do valor. A previdência dela. A previdência estava na bolsa, na ação, que ela foi um dia colocar. E aí? Um em detrimento do outro, quem que vem primeiro? Cara, é um painel de decisões no momento em que você sempre vai ter alguém afetado com as suas decisões numa situação de crise. O porquê isso foi levado, o porquê isso te levou a uma situação de crise, eu gostaria muito de conversar e perguntar. Porque realmente é um papo para dentro, como se diz, né? Da porta para dentro. E aí, muitas vezes, muitas decisões, e aí você que gosta de série, e tem a escalada, eu corto a corda para 5 sobreviver e eu morro. E aí, o que eu faço? Ou eu vou cuidar da minha própria vida e deixar com que os outros se virem, e aí morre todo mundo junto, porque existe uma probabilidade maior de morrer todo mundo junto, né? Então, é uma decisão que só quem está na cabeça aí na sala onde foram tomadas as decisões numa crise, e a gente passa muito por isso em clientes nossos, tem momento que você não sabe o que fazer. Você vai afetar vários lados, vários, e você pede para não estar naquela situação, mas você está lá. Cara, vocês estão em situações, então, direto, assim, por que é que eu tô aqui, né? Quer dizer, meu trabalho, meu sustento vem disso. A gente... Como se abstém disso? A gente... É porque a gente tem um propósito na Crisis. Eu acho que o propósito... Toda a tarefinha que você faz dos cursos de gestão, eles são válidos exatamente para essas horas. Quando você tem que fazer do seu negócio algo que pode contribuir, ajudar, que é o nosso propósito, é a hora que a gente abstrai. Porque, independente, uma coisa que é muito legal deixar aqui, que é um olhar que a gente tem. E isso a gente vê por um processo em quem nós acreditamos e como nós levamos o nosso negócio. Eu acho que isso faz toda a diferença. No momento em que você tem que aconselhar, ou você tem que orientar, ou você está junto, o fato de você abstrair é assim, eu tenho um grupo que está decidindo, mas eu tenho 100 funcionários que estão sendo massacrados da porta para fora, na empresa que traz sustento para o seu filho. Ou para você, ou para sua família. E aí? O que eu faço? Gerenciamento de crise é só para prevalecer a decisão e o maior lucro? No nosso caso, a gente posiciona o negócio. Muitas vezes, nós não estamos envolvidos na gestão da crise lá, mas nós somos chamados para cuidar dessas pessoas, que é o público interno ou terceiros, que estão sendo afetados, e a gente vai ajudar a empresa a tomar as melhores decisões para esse público. Também, né? Ela tem decisões lá. E isso muitas vezes não aparece. Mas a Crisis gosta de estar neste momento, realmente colaborando com as decisões, abrindo a visão. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nesse público? E isso é um trabalho importante. É uma situação que tira sono, você tem razão, a gente se envolve com o cliente, mas a abstração é a hora que a gente olha para o todo e a gente vai cuidar e ajudar a empresa a olhar para as vidas que ela não está conseguindo cuidar naquele momento, com ações estratégicas de crise naquele momento. Então,
é um lugar que é bom, dá cabelo branco, tira o sono, mas a gosta. gente... Você era criança, você já pegava os problemas do teu pai, que nem eram seus, e já discutia com pessoas que você criava imaginárias. na tua frente. Isso faz parte do DNA mesmo. Queria muito te agradecer a eu presença, agradeço, os muito ensinamentos. Sempre à disposição. Expandir um horizonte pra gente que todos nós estamos vulneráveis a ele. Nem todo mundo está preparado, mas todo mundo está exposto, né? Então, nos faz pensar e nos planejar. São as parábolas, né? E é isso que eu gosto. Eu gosto muito de quando fala, filho, atenta aos meus ensinamentos. O primeiro papo que a gente teve aqui foi do cabelo branco. Hoje a gente tem essa orientação, né? Daquilo que... qual é o ensinamento que tantas outras empresas estão dando e você não está olhando para os lados. As pessoas que podem ser afetadas pelo seu negócio. A gente está precisando realmente desse questionamento. Mas vai afetar meu negócio? Sim, por favor. Vamos cuidar do seu negócio também, porque gerenciamento de crises eu colaboro com a continuidade do negócio. Mas a gente, em todo o processo, a gente gosta de gerenciar crises ou de fazer um trabalho de prevenção, que é o lugar que a gente gosta muito de estar, obviamente, né, na hora da prevenção, para poder ajudar a empresa a expandir os horizontes e enxergar para quem depende dela e quem pode ser altamente afetado pelo trabalho dela. E eu que agradeço aqui de estar com vocês, espero que eu tenha contribuído aí com quem ouve vocês, desejar super sucesso no 5º dia útil, que aí sim, se não vem o salário, todo mundo entra em crise pessoal. E ficar à disposição, tem assuntos mil aí pra gente falar. Obrigada pelo... Sim. Obrigado. E quem sabe a gente não... Caso um dia um episódio em que você possa fazer um comentário sobre isso, de decisões, e que a gente traga um case de fato. Eu entendo a exposição toda, a gente não tem como dizer sobre algo que a gente não viu que aconteceu, mas vamos tentar de repente um dia separar alguns cases com decisões sem exposição. A gente é uma política nossa, a gente não expõe o nome de ninguém mesmo, mas a gente evidencia o fato, né? Qual é o fato, quais foram as decisões, porque é tarefa nossa a nossa veia educacional, a gente tem um ecossistema que a gente tem a veia educacional, que é o que a gente quer deixar, né, entregar para o mercado, o aprendizado. Você sim precisa estudar segmentos, decisões tomadas, isso não tem problema nenhum a gente estudar. Agora, o que as pessoas que querem aprender vão ganhar sabendo o nome. Então a gente fala assim, vamos ver a decisão tomada e vamos aprender com as decisões. Sim. Não botar o dedo na ferida, né? Porque a nota que comentou na imprensa é um absurdo. Tem absurdos mesmo. Então assim, vamos aprender? Porque um dia é uma coisa que a gente aprendeu nesses 25 anos. Quem é consultor de crise, um dia você vai estar sentado na cadeira. E só Deus sabe a hora que um líder fala assim, não vai colocar essa palavra numa nota ou numa estratégia de comunicação com a mídia e com a sociedade. Você não vai fazer, porque isso implica isso. E você, na sua função, você tem que, e agora? Você vai ter que ser criativo o suficiente para achar outros caminhos. Então, essa é a nossa política. Mas faço questão da gente pegar cases e poder aí... Legal. Publicitária, ó. Tem dessa também de se virar, cara. Tem que entregar essa peça até daqui a pouco. Nossa, e se vira. Cara. Depois de tudo pronto, que estava lá na ponta da gráfica. Não quero essa cor. Tira e troca tudo. Oi! Volta tudo e passa a noite. Como é bom a gente reunir os conhecimentos. Obrigado, Érica, mais uma vez. A gente que agradece. E olha, se você curtiu, senta o dedo no like, manda o episódio para muita gente. Esse assunto ele é vital à vida e saber lidar com ele é fundamental, hein? Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.